Então, pessoal, essa é a segunda parte da nossa aula de hoje, certo? Eu já peço a vocês, de antemão, que abram um livro de vocês na página 35. Abram um livro de vocês na página 35. Hoje nós vamos ver os action verbs, certo? Os action verbs são os verbos de ação, pessoal. Então, por exemplo, eles indicam coisas que precisam ser feitas, certo? Pular, correr, brincar, andar, comer, são ações, certo? São verbos de ação. São coisas que eu posso fazer, não são verbos comuns, certo? São verbos que indicam coisas que eu faço, coisas que eu posso fazer. Então, na página 35, vocês já podem pegar aí o livro de vocês, na página 35, nós vamos ver tanto verbos regulares quanto verbos irregulares. Vocês já viram, então, que o assunto ele é curto, ele é um assunto pequeno, mas é um assunto que vai demandar um pouco da nossa atenção. Nós vamos ter que ficar bem atentos quanto a esse assunto que nós vamos ver hoje. Abertos os livros na página 35, revisando com vocês que esses verbos eles indicam coisas que vão ser realizadas, ou que foram realizadas, ou que estão sendo realizadas, certo? Tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, são coisas que são realizadas. E nós vamos precisar memorizá-los, certo? Nós vamos precisar decorar cada verbo desse, nós vamos precisar ter eles bem guardados para saber o momento certo de usar cada um. Na página 35, então, vocês vão ter uma tabela. Essa tabelinha da página 35, pessoal, ela é uma tabela curta, certo? Ela não é uma tabela muito longa, tem apenas alguns verbos principais que vocês vão ter que memorizar, e são verbos que nós vamos usar no dia a dia. Todos eles estão no infinitivo, pessoal. Vocês podem olhar aqui, todos eles estão com o to, certo? Estão no infinitivo. Então, por exemplo, eu tenho o verbo to arrive, que significa chegar. Eu tenho o verbo to ask, que significa pedir ou perguntar. Eu tenho o verbo to be, que vocês já lembram do verbo to be, que significa ser ou estar. Eu tenho o verbo to come, que significa vir. Eu tenho o verbo to do, que significa fazer. E aí no verbo do, vocês estão vendo que ele tem um asteriscozinho. Esse asteriscozinho a gente vai ver mais para frente por que tem esse asteriscozinho aí, certo? Eu tenho o verbo to eat, que significa comer. Eu tenho o verbo to finish, que significa terminar ou finalizar. Eu tenho o verbo to go, que significa ir. Eu tenho o verbo to have, que significa ter. Eu tenho o verbo to jump, que significa pular. Eu tenho o verbo to know, que significa saber ou conhecer. Eu tenho o verbo to live, que significa viver ou morar. Eu tenho o verbo to make, que significa fazer, e aí também vocês vão ver que o verbo make, ele tem um asteriscozinho. Eu tenho o verbo to open, que significa abrir. Eu tenho o verbo to paint, que significa pintar. Eu tenho o verbo to read, que significa ler. Eu tenho o verbo to sleep, que significa dormir. Eu tenho o verbo to teach, que significa ensinar. E eu tenho o verbo to win, que significa vencer. O que é que todos esses verbos, pessoal, eles têm em comum? Bom, o que eles têm em comum é que todos eles são verbos de ação. Eles indicam ações, certo? Por exemplo, pular é uma ação. Fazer é uma ação. Comer é uma ação. Por isso que eles são chamados de action verbs, certo? Aí eu tenho verbos tanto regulares quanto irregulares, mas que são verbos de ação. Sobre os asteriscozinhos, pessoal, que nós tínhamos lá nos verbos do e make, eles, se vocês olharem na tabelinha, eles significam a mesma coisa, que é fazer. Então, professor, como é que eu vou saber quando usar o do e quando usar o make? É bem simples. O do é o verbo fazer. Eu sempre vou usar o verbo do com o sentido, com o significado de fazer.
Já o verbo make, pessoal, ele é fazer, mas no sentido de criar, fabricar ou elaborar. Vocês já tiveram várias experiências com o verbo make, pessoal. O passado do verbo make é made, certo? É o passado do verbo make, é made. E vocês, com certeza, em casa, tem alguma coisa que tem escrito assim, ó. Made in China. Ou made in Brazil. Certo? O que é que significa isso? Significa criado, feito, fabricado, elaborado na China ou criado, fabricado, elaborado no Brasil, certo? Então, vocês já tiveram essa experiência. Se vocês lembrarem desse exemplo que eu estou dando agora para vocês, vocês vão lembrar a diferença entre do e make, certo? Então, pessoal, como eu disse a vocês, é um assunto bem curtinho, e eu vou passar uma atividade para vocês na página 36. Já abri no Classroom a atividade da página 36. Vocês vão fazer, vão fotografar e vão enviar lá. Agora, pessoal, atenção, atenção. Muitos de vocês não entregaram a atividade da página 30, que é a atividade da unidade 4. Eu enviei para vocês no Classroom e só 8 pessoas até agora enviaram, pessoal. Só 8 pessoas enviaram a atividade. Ou seja, vocês vão ficar sem a presença de vocês garantida por causa disso, certo? Vocês vão ficar sem a presença de vocês garantida por causa desse pequeno problema da página 30. Então, por favor, façam esse exercício da página 30. Por favor, não deixem de fazer esse exercício da página 30, certo, pessoal? Então, da página 36, na primeira questão, vocês vão relacionar as colunas, certo? Vocês vão relacionar as colunas. Vocês têm os verbos de um lado, do outro lado vocês vão colocar o que é que eles significam. Na número 2, vocês vão escrever correct ou incorrect. Se a frase que está em cima, aí, letra A, B, C, D e E, se elas estiverem corretas, vocês vão colocar correct. Se alguma delas estiver incorreta, vocês vão colocar incorrect nesse espaçozinho em branco. E na número 3, vocês têm 5 figuras. Letra A, B, C e D. São 5 figuras. E embaixo, vocês têm um quadrinho amarelo com alguns verbos, certo? Se vocês olharem nessas figuras, pessoal, vocês têm uns quadrinhos em branco. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão olhar a ação que está sendo feita no quadrinho, na figura, certo? E vão escolher um desses verbos que está no quadrinho amarelo e vão colocar lá, número 1, 2, 3, 4 ou 5, certo? Por exemplo, o verbo número 1, que é jump. Eu vou ver a figura em que alguém está pulando, certo? Jump. E vou escrever lá número 1 no quadrinho em branco, tá bom? Então, pessoal, já desejo a vocês um excelente restinho de semana, um excelente final de semana também, certo? Nós nos vemos semana que vem. Não deixem de entregar essas atividades, certo? Para que vocês tenham a presença de vocês garantida, pessoal. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até nossa próxima aula, pessoal.